Paz, irmãos, boa noite. Provérbios 16. Provérbios 16. Obrigado. Amém? Vamos ler no telão aqui Atos 2. Deixa Provérbios 16, 1 aberto na sua Bíblia. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, que era a festa das colheitas, 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoravam a festa das colheitas, que era a festa dos Pentecostes. E lá em Jerusalém se reunia todas as nações, Então cada nação subia um povo lá para Jerusalém nos dias de Pentecoste, que significa 50 dias depois da festa da colheita. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Então eles estavam buscando a Deus, estavam orando. De repente veio do céu um som. E havia uma promessa. Jesus falou para ele: fica antes da sua morte, vai para Jerusalém, fica lá, que eu vou derramar o poder do Espírito Santo lá em Jerusalém. E eles estavam orando e de repente veio um som. Nós precisamos ouvir esse som. Sabe por que a gente às vezes fracassa na vida espiritual, vida sentimental, vida material? Porque nós deixamos de ouvir esse som, nós começamos a ouvir o som do mundo. E nós deixamos de ouvir o som do Espírito Santo. Esse som, ele veio em consagração, em jejum e oração. Quando nós estamos jejuando, quando a gente está orando, o que acontece? A gente ouve um novo som. A gente para de ouvir o som da derrota, o som do vai dar errado, o som do não consigo, o som do não tenho força. Então nós precisamos ouvir esse som, e esse som não tem aqui na terra. Esse som é do alto. E você é diferente dos seus amigos. Nós temos amigos no mundo que ainda não tiveram a revelação de Jesus. E você não pode se acostumar com eles. Porque eles não fazem, a gente convive no meio deles. Não é porque eles não fazem que eu não vou fazer. Irmão, a lei para eles é diferente. Quem conhece a palavra, a lei é uma. Quem não conhece a palavra, a lei é outra. Quando Jesus voltar, quem conhece a palavra vai ser julgado com açoite, porque conheceu e não praticou. E quem não conhece não vai ser julgado com açoite. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. E nós temos que ouvir um novo som. Se você continuar nesse som aí, se você está ouvindo esse som, se a gente não mudar de lugar, se a gente não mudar de amizade, se a gente não mudar de pessoas, então nós vamos ficar ouvindo o mesmo som, se a gente não mudar a nossa devocional, de ler um pouquinho da Bíblia todo dia. Inclusive tem um na internet que ele fala tanto palavrão, ele dá muita palestra nas empresas, O multinacional convida ele. Mas... Não, ele também fala uns palavrãozinhos, mas ele é menos. A multinacional convida ele, só que não dá para ouvir porque ele fala muito palavrão. E ele fala da Bíblia, meu sucesso vem da Bíblia. Eu leio a Bíblia, quando eu leio Mateus, eu comecei lá a ver a genealogia de Jesus, eu não entendi, passei a página, fui indo, demorei 2 anos para ler o Novo Testamento. E ele atribui o sucesso dele a Jesus, a Bíblia, a palavra. Então a palavra tem poder, o comportamento é dele, Ele se vira com o comportamento dele. Mas a palavra tem poder, a palavra faz a gente ouvir um novo som. Quando você está aliançado com a palavra, não está entendendo, mas você lê um capítulo. Sabe por que você não entendeu aquele? Porque não era para você entender. Aí você vai para o outro, até a preguiça mental sai da vida da gente. Aí você vai perseverando. Aí você fica aqui, puxa vida, eu parei aqui em Provérbios, parei 2 dias, não consegui ler. No terceiro você volta de novo. Vai ler mais um capítulo todo dia e aí nós vamos ouvir um novo som. Se a gente continuar ouvindo esse som que a gente está ouvindo, nós vamos ser derrotados. Precisamos ouvir esse novo som. De repente veio do céu um som. Então o som que nós precisamos vem do céu, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles.
e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Quando você está cheio do Espírito Santo, uma das primeiras coisas que Deus toca no homem é na boca. É claro que aqui é uma evidência do Espírito Santo, nós estamos falando do batismo, esse texto é do serviço, as nações estavam lá, eles começaram a falar a língua, mãe das nações, o Espírito Santo ensinou a falar o dialeto de cada nação, porque Deus tinha pressa de evangelizar o mundo. Então deu capacidade para eles falar inglês, francês, eles nunca estudaram, mas eles começaram a falar o alemão, tudo na língua fluente de cada país, porque Deus queria expandir, tirar a igreja só dos muros de Jerusalém, queria salvar vidas, queria enviar missionário, então capacitou a falar inglês, francês. Eles nunca estudaram, mas eles começaram a falar, o Espírito Santo deu sabedoria para eles e começaram a falar. E é um texto de evidência do Espírito Santo, de poder do Espírito Santo. Mas para o dia a dia, ele ensina a gente a falar outras línguas. A primeira coisa que Deus toca, o Espírito Santo toca na boca do homem. Quando eu falo boca, claro que a boca está interligada com o cérebro. Né? Se isso aqui parar, isso aqui para. O corpo todo para. Então já começaram a ter um pensamento diferente. Quando a gente tem um pensamento diferente, a gente começa a planejar coisas diferentes. A gente começa a viver coisas diferentes, a gente começa a gostar de coisas diferentes. Não é mais qualquer coisinha que agrada a gente. A gente fica seletivo, né? Não é que é qualquer coisinha que agrada mais a gente, não. Não é qualquer palavrinha que você ouve de vídeo que te agrada mais. Não é. Enquanto tem gente vibrando, aquelas coisas todas, né? Estou ouvindo fulano e estou vibrando e tanta coisa. Pra gente aquilo não quer dizer nada. Não tem alegria nenhuma, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente, quando o Espírito Santo vem para a nossa vida, o Espírito é a palavra, toca na nossa boca, a gente começa a falar coisas diferentes. Nós vamos ter coisas diferentes, nós vamos frequentar lugares diferentes. Né? Nós vamos procurar ir para lugares diferentes. Então nós precisamos, né, da palavra. Olha como a palavra é importante. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E uma das maneiras de ser cheio do Espírito Santo é simples. É ler Bíblia. Até porque lá em João 6,63 ele diz assim, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Se você não tiver a palavra, você não vai ter vida. Você vai viver, vai andar, vai comer igual aos outros. Por isso que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, eu vou na igreja, essa pessoa não vai... Ela ri mais do que eu. Porque para nós o plano é diferente, o projeto é diferente. Nós temos que ler Bíblia, nós estamos se preparando para ir para o céu. Você imagina o céu como é que é? Vai perguntar para uma pessoa que ela não tem a revelação de Jesus ainda, ela não sabe nem o que é o céu. Ela conhece a história que tem uns anjinhos, né? Que tem uns anjinhos que a maior revelação que ela tem é que Jesus é filho de Maria, né? É a maior revelação que ela tem. Claro que Jesus é filho de Maria. É até história, é histórico. Mas ela não entende o que nós estamos falando aqui. Você compreende que nós estamos falando a palavra? É espírito e é vida. Por que eu estou fraquinho? Por que eu não consigo orar, não consigo ler, não consigo jejuar? Por quê? Porque a palavra é espírito e vida. Se eu estou sem a palavra, eu estou sem o espírito, sem a vida. Eu penso que estou vivo, mas estou morto, espiritualmente. Então nós precisamos ser vivificados pela palavra. Né? Nós precisamos fazer a nossa devocional todinho um pouquinho. Pagar o preço, não é fácil, mas a gente tem que ler um capítulo da Bíblia por dia. Dar uma olhadinha, conferida, um versículo. Né? Então nós precisamos, porque a palavra é espírito e é vida. Oséias 4:6. Meu povo está sendo, não foi, não acontecendo, está em processo, está sendo destruído por falta de conhecimento. O meu povo está em processo. A gente fica se sabotando a gente mesmo. A gente fica se matando cada dia um pouquinho. Fora da palavra, nós vamos ser o peixe fora d'água. Peixe fora d'água, falta oxigênio.
nós só vamos reclamar da vida, nós só vamos murmurar. Nós vamos murmurar de tudo, vamos reclamar de tudo, vai faltar oxigênio espiritual porque a gente está fora da palavra. Então, o meu povo está sendo destruído, não é o diabo que está destruindo o meu povo. Não é o fulano, não é o ciclano que está destruindo a gente. Não, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então, o conhecimento da palavra é libertador. O conhecimento da palavra liberta a nossa mente de certos pensamentos, de pensamento de derrota, de pensamento maligno. Senão a gente vive só no nosso mundinho. A gente cria um mundinho pra gente e a gente vive dentro da igreja, vive dentro de uma bolha. Né? Fica lá dentro da casinha, só nosso mundinho, só nossos probleminhas. Não, Deus tem solução, Deus tem um milagre, Deus tem uma saída. Mas essa saída está na palavra. Tudo que você lê na palavra vai te servir na vida profissional, vai te servir na vida emocional, vai te servir contra a enfermidade. Tudo que você lê na palavra, hoje, amanhã, vai te servir. Você vai estar na situação, o Espírito Santo vai te fazer lembrar das coisas que você leu. Se você não leu, você não tem nada para lembrar, ele vai lembrar. Ele vai te fazer lembrar, ele não vai fazer mágica. Ele vai te fazer lembrar da palavra. Então não é mágica. Ah, eu estava passando a luta, me deu um negócio. Não vai dar negócio, não. Nós temos que ler Bíblia, porque no dia da luta tem uma palavra de saída, tem uma palavra de refrigério, tem uma palavra de luz, tem uma palavra de direção, tem uma palavra de consolo, tem uma palavra de força, uma palavra de coragem, uma palavra de conforto. Então no dia do problema, quer dizer, nós vamos ler Bíblia, nós vamos ter problema, mas no dia do problema nós vamos passar de uma maneira diferente. Então eu estou enfrentando um problema. O que está me destruindo não é o problema, é minha falta de conhecimento. Porque se eu tiver conhecimento daquilo que eu estou passando, ele vai me dar autoridade para lutar com aquilo que eu estou passando. Então às vezes eu tenho um problema, mas eu não procuro nem pesquisar nada. Nem Bíblia, nem fora da Bíblia, nem nada. Eu fico só vivendo com aquele problema. Aquilo não sai, não sai. A partir do momento que eu tenho conhecimento, aquilo vai ser dissipado. Eu vou ter autoridade para lutar contra aquilo. Então eu só tenho sintomas. Eu tenho um problema e só convivo com sintomas dele. A Bíblia vai me dar conhecimento e eu vou ter defesa contra esse sintoma. Eu vou pesquisar o que eu estou passando e eu vou ter defesa para lutar contra aquilo que eu estou passando. Senão eu só vou apanhar da vida. Vou continuar com o problema, vou continuar apanhando. Por quê? Porque eu não tenho defesa nenhuma. Não sei me defender de certas coisas. Não sei me defender do passado. Só vivo no passado. Então a gente tem que aprender a se defender do passado. E a Bíblia ensina, né, a gente se defender do passado, da vida espiritual, da vida emocional. Então ele fala que meu povo está sendo destruído não é por causa do vizinho, do fulano, do ciclano, não. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento profissional, né? Você tem a empresa, você vai fazer seus cursinhos para você adquirir conhecimento para tocar sua empresa. E se você não for, você vai ficar só naquilo. Né? Só na experiência que você teve de 1960, você aprendeu o que você viu. Então nós precisamos se renovar, nós precisamos se capacitar, se renovar, né? Para aquilo que Deus tem chamado a gente. Então meu povo está em processo, está se destruindo, cada dia vai morrendo um pouquinho, cada dia vai perdendo interesse, cada dia vamos abandonando uma coisinha. Cada dia vamos deixando uma coisinha para lá. E aí o diabo vai ganhando terreno. Por quê? Porque falta conhecimento. É bom quando você tem a luz, você sabe o que você tem. Quais são os sintomas que você está tendo, você lê. Aí ela vai te mostrar, esse tipo de problema dá esse tipo de sintoma. Que você começa a ter conhecimento e se fortalecer contra aquilo. Você começa a ter autonomia, autoridade para lutar contra aquele sintoma que você está tendo. Isso através da palavra, e se não for na palavra, tem a ciência e Deus caminham juntos. A ciência não é maior do que Deus. Deus é maior do que a ciência. Mas a ciência traz conhecimento. A ciência e Deus caminham juntos.
né? A ciência e Deus caminham juntos, né? Então, nós precisamos de conhecimento. Então, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento é libertador. Vai nos dar direção para a gente sair de um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de luta. Então, nós somos diferentes do povo que não conhece a Deus. O povo que conhece a Deus vive uma vida. Ele pode ficar meses, anos sem ler Bíblia. Para ele não vai fazer diferença nenhuma. Agora você vai morrer sufocado. Porque você conhece a verdade, você conhece o Espírito Santo. E se você não alimentar o seu espírito, você vai morrer. Né? Está sendo destruído. Padecendo. O que é padecer? Cada dia você morre um pouquinho. Cada dia você vai perdendo o prazer das coisas, o prazer da vida. Cada dia a gente vai morrendo um pouquinho. Por quê? Porque falta conhecimento. E aqui todo mundo tem capacidade de ter o conhecimento, né? Então nós precisamos voltar a fazer a nossa devocional. Tem que pegar a Bíblia, ler um pouquinho, porque ela é espírito e ela é vida. Então não adianta ficar só reclamando da vida, só assistindo a alegria dos outros, né? Tem hora que a gente fica só vendo a alegria dos outros. A gente passa por cada situação que a gente só fica olhando a alegria dos outros. E quando a gente começa a ver a alegria dos outros, a gente começa a ter inveja. Puxa vida, eu vou na igreja, estou passando uma vida dessa e o fulano não vai, estou com inveja dele. A gente começa a ter inveja das pessoas. Então, a gente fala, por que as coisas boas não acontecem com a gente? Acontece só com fulano e com ciclano. Só estoura na mão deles, na nossa não. E a gente começa a ter esse sentimento comum que uma pessoa sem Deus ela tem, que é a inveja. Então a gente começa a olhar para os outros, o sucesso dos outros, assistir os outros. E a gente... Então precisamos desse conhecimento, né? Precisamos desse conhecimento. Qual que é o título, Bruno? Qual? Ao 16.1. Então, 16.1. O coração do homem pode fazer plano. Nós podemos fazer plano. Né? Nós podemos fazer plano. Eu fiz planos esses dias. Eu fiz 2 planos, né? Um deles era profissional. Eu falei assim, Jesus, estou cansado de algumas coisas na vida. Eu acho que eu vou deixar essas redes aí, vou pescar em outro lugar, fazer outra pescaria. Aí eu fiz o plano. Eu fui orando a Deus, orando, e animado com o meu plano. Falei, eu vou deixar essas redes aqui, eu vou fazer uma pescaria nova. O Pedro fez isso? Fez ou não? O apóstolo Pedro deixou as redes, foi procurar outra coisa? Foi. Ele foi lá em João 21. Ele deixou as redes, ele cansou daquilo, está demorando muito, Jesus, né? As coisas que o senhor demora demais, eu acho que eu vou deixar essas redes aqui, acho que eu não sou esse negócio aí que o senhor está falando, não. Deixar essas redes aqui, vou fazer outra coisa. Aí eu fiz o meu plano. Depois eu encontrei uma outra coisa, que eu achei que era legal para mim, eu fiquei todo animado e feliz. Falei, isso aqui vai me ajudar, vai resolver o meu problema. Aí eu fiquei ali, nessas 2 coisas, né? Posso fazer planos. Aí meu coração excedeu, né, a vontade de Deus. Achei que as coisas iam resolver meu problema e fiquei ali. Eu fiz jejum 2 semanas. Aí eu estava muito fixado nisso, eu vi o Espírito Santo falar assim para mim, vai por outro caminho. Faz um outro caminho. Aí eu falei, tá bom, vou fazer um outro caminho. Aí coloquei essas 2 situações em jejum e oração. Coloquei em jejum e oração, fiquei 2 semanas aqui, das 11 às 3, em jejum e oração. Estou lá, Senhor, eu tenho o plano. O Senhor mandou fazer outro caminho. Eu vim para a igreja à noite, numa quarta-feira, Deus falou assim, faz outro caminho, sem ninguém saber. E eu só falei, Deus, fala comigo à noite, sem ninguém saber. Cheguei aqui na igreja, a primeira palavra, faz outro caminho. Eu falei, oh Deus, eu estou fazendo outro caminho, hein? Puxa vida, Deus está confirmando tudo. Estou fazendo outro caminho. Aí fiquei no jejum 2 semanas. Quando foi na 3ª semana, eu descobri que essas 2 coisas eram apenas uma tentação, que eu achei que ia resolver o meu problema.
Nós podemos fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu descobri que aquelas duas coisas não valiam mais nada para mim, não tinham mais valor nenhum. Que aquela pescaria, eu ia deixar ele para voltar a pescar, aquilo não tinha valor nenhum. O que eu estava tão interessado que eu achei que ia resolver o meu problema, não tinha mais valor nenhum, aquilo sumiu, virou bola de sabão. Eu voltei para o meu estado de novo. Você pode fazer plano, mas não quer dizer que Deus vai aprovar o seu plano. Nós podemos fazer, não está errado eu planejar as coisas, mas não quer dizer que Deus vai fazer o que eu estou querendo, não quer dizer que Deus vai fazer o que eu estou pedindo. Depois dessa terceira semana eu descobri que aquilo era uma cilada. Mas sabe o que acontece? Só que meus planos estavam na mão de Deus. Né? Meu plano estava, eu como qualquer ser humano, né? Ninguém é diferente de ninguém, eu fiz o plano, mas eu coloquei diante de Deus. Eu fui jejuar e orar. Eu achei que aquilo me deu uma força, me deu um ânimo, eu comecei a fazer coisas novas, me deu força para fazer coisas novas, me deu um renovo. No final de tudo, eu fiquei feliz. Porque para mim era tão importante, mas para Deus não era. E eu consegui tirar essa resposta de Deus nessas 2 semanas de jejum. Depois eu vi que aquilo era só cilada e tentação. Eu fiz o plano, mas eu submeti meu plano a Deus. Então nós somos diferentes. Esse é o diferencial. Você é diferente, você tem plano, mas você tem que submeter o plano a Deus. Para você é fantástico, é maravilhoso. Para mim estava fantástico, estava maravilhoso. Você não sabe o ânimo que me deu. Eu falei, vou mudar isso aqui. Me deu uma força, um ânimo. Né? Depois eu fui descobrir que aquilo era cilada. Então, podemos fazer o plano. Por isso que nós temos que ter a palavra. Por isso que a palavra ensina a gente, faz o plano. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Talvez a resposta de Deus não te agrade no momento. Talvez o plano que você quer, parece que você tem um plano no coração, aí você olha e jejua, parece que o plano fica mais longe. Não saiu do jeito que eu queria. Saiu melhor do que eu queria. Porque se eu tivesse entrado no meu plano, essa hora eu ia estar sofrendo. Essa hora eu ia estar padecendo. Essa hora eu ia estar morrendo. Então o plano de Deus é muito melhor do que o nosso. Por isso que todo plano deve ser submetido a Deus em jejum, em oração, esperar o tempo de Deus, esperar Deus confirmar as coisas, mas não está errado fazer plano nenhum. Não está nada errado. Mas a gente tem que esperar a resposta do Senhor. Mateus 4, ele fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, disse: se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você tem que ter um tempo reservado para Deus. Nós temos que ter uma devoção, um tempo de jejum, um tempo de oração. Não é só viver do pão. Pão é um nome universal. Todo lugar pão é pão. E como ele diz assim, né? Nós temos que buscar o pão de cada dia. Então pão é um nome universal. Mas pão se refere a muitas coisas importantes da nossa vida. Então nem só de pão viverá o homem. Se você viver só de pão, deixou Bíblia, deixou jejum, deixou oração, deixou comunhão, não perdoa ninguém, fica só preso ao passado, só lembrança maligna. Você vai viver só do pão. E viver só do pão, você vai ser dirigido apenas pelo seu espírito humano. Como você era antigamente. Quando a gente estava morto na nossa ofensa, no nosso pecado. Jesus veio e nos reviveu novamente. E hoje nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Se você perder essa direção, você vai andar no seu próprio espírito, vai fazer o que você quer, a hora que você quer, quando você quer, fala o que quer. E vamos viver uma vida triste, horrível, amargurada, depressiva, triste. Por quê? Porque a gente só faz o que a gente quer. Então, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós vivemos dessa palavra. Nós vivemos dessa palavra, da palavra de Deus. Se eu viver só de pão, eu vou viver com uma pessoa comum. Vou andar no meu próprio espírito. Não vou perguntar nada para Deus, não vou orar, não vou pagar o preço. Não vou ter responsabilidade com aquilo que Deus põe na minha mão. Eu vou viver como uma pessoa comum. Por quê? Porque eu só ando comendo pão. Não deixo o pão para fazer uma devocional. Então, às vezes, nós temos que buscar a palavra, porque a palavra que procede da boca de Deus é que vai nos dar vida. Então, se nós queremos vida, tem que pagar o preço. E o preço é a leitura da palavra. Ezequiel. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Uma missão. Antes de falar, come o rolo. Quando você chegar lá, você vai falar coisa sua. Você vai pregar coisa sua. Aí só pregar a invenção da sua cabeça, da sua alma e do seu espírito. Então come do rolo. Não, daqui a pouco você está subindo aqui na bandeira. Porque falta entendimento, falta conhecimento. Então, você vai lá, fala para Israel, mas antes você come do rolo. A Bíblia, come da Bíblia, come do rolo. Então abri a boca, ele me deu a comer do rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Ventre, estômago, intestino, essa região da gente. As tripas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dando uma ordem em visão para Ezequiel. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Então você precisa alimentar o seu ventre não só de pão, mas da palavra de Deus. Enche o seu estômago da palavra. Enche o seu ventre da palavra, porque quando ela está aqui dentro, a emoção que nós vamos sentir em relação a certas coisas vai ser diferente. Nós vamos ter um pensamento novo, nós vamos ter um sentimento novo, uma sensação nova. Nós vamos responder diferente, nós vamos ter autonomia, nós vamos ter autoridade, nós vamos ter coragem, nós vamos dar passos. Nós vamos sair do lugar. Mas precisa comer do rolo. Foi uma ordem que Deus deu para Ezequiel. Cada um de nós aqui, nós temos uma missão. E essa missão a gente precisa comer do rolo, que Deus vai dar sabedoria, inteligência e discernimento para a gente cumprir a nossa missão. Nossa missão de pai, nossa missão de mãe, no trabalho emocional, espiritual. Então, disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu comi e na boca era doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. O que você já ouviu falar de mel? Mel serve para quê? Adoçar, o que mais? O que você já ouviu falar de mel? Garganta. O que mais? Para que serve mel? É? Não entendi. Tem shampoo que tem mel, né? Vamos lá, para passar no cabelo, o que mais? Para gripe. Toma lá um chazinho, põe mel. Hã? Para quê? Exatamente, ó. Para curar a garganta, a tosse, exatamente. O mel para tosse, o mel serve para isso. A palavra de Deus serve para tudo isso. Ela é doce como mel. Né? Ela é docinha como mel. Eu comi e na boca era doce como mel. Disse ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. Vai lá, prega para Israel as minhas palavras, senão nós vamos pregar só as nossas. Precisamos se alimentar do rolo. O rolo é transformador. A Bíblia deu uma missão para Ezequiel, serviu para a vocação dele, para o envio dele, para o chamado dele. Então, se a gente tem chamado, mas não lê Bíblia, o que Deus vai fazer com o nosso chamado? Vamos ser enviados para quem? Para falar o quê? Então, nós precisamos da palavra. Ler a palavra. O grande segredo é ler a palavra. É estudar a palavra.
bem devagar. Não é aquela corrida, não adianta ler Bíblia correndo. Aí eu fazer um mapinha aqui para você ler a Bíblia em um ano, não adianta. Isso não vale nada. Você tem que ler a palavra e entender. Tem discernimento que a palavra está falando, aí você lê um capítulo num dia, não entende nada, está super certo naquilo que Deus quer falar com você. Aí no outro dia você lê outro capítulo, Deus fala, mas a Bíblia tem que ser lida. Nós temos que ler a palavra, né? Tem outro, Bruno? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está preso em Roma, está frio, inverno. Ele pede para os discípulos, quando vier para Roma, traz a minha capa, traz os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ele sabe que ele vai morrer. Ele vai ser oferecido como sacrifício. Está perto da morte dele, mas ele quer a Bíblia. Ele quer os livros, ele quer os pergaminhos, porque ele sabe que ele vai enfrentar aquela situação de uma maneira diferente. Com a Bíblia, com os livros, com os pergaminhos, você vai enfrentar situações de uma maneira diferente. Mesmo sabendo que você vai morrer. E ele morreu mesmo. Mas você vai enfrentar situações de uma maneira diferente. Então, às vezes, a gente fica apanhando do inimigo por falta de conhecimento. A gente fica padecendo por falta de conhecimento. Deus deu tudo pra gente, mas a gente não quer ler Bíblia. A gente está acomodado, a gente tem tempo para outras coisas. A gente fica olhando os outros não tem nada a ver com você. Eles não conhecem o que você conhece, eles não sabem que você depende do Espírito Santo. Eles não dependem ainda do Espírito Santo, você sim. Eles dependem apenas de pão e de coisas desse mundo. E você não vive só de pão, então você vai ter uma fome que eles não têm. Você vai passar uma fome espiritual que eles não têm essa fome espiritual, porque eles não conhecem o que você conhece. Então nós precisamos se alinhar com a vontade de Deus lendo a palavra. A palavra vai alinhar a gente com a vontade de Deus. Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e livrou do que era mortal. Rendem graças ao Senhor por sua bondade, porque as suas maravilhas com os filhos dos homens. Oferece sacrifício de ações de graça e proclame com júbilos as suas obras. Enviou a sua palavra e nos livrou daquilo que era mortal. Nos curou, nos sarou. Então tem ferida na nossa vida que nós precisamos de cura. E ela vem através da palavra. Tem coisas na nossa vida do passado que nós não recebemos no seio familiar. Faltou amor. Faltou alguma coisa no seio familiar. Nós se tornamos adultos e elas estão se manifestando agora. E essas coisas precisam de cura. Né? Elas precisam de cura. Vamos supor, uma pessoa vem pregar aqui, eu começo a chamar muita atenção. Eu começo a inventar palavras aqui, um negócio mirabolante aqui para chamar a sua atenção, para você gostar de mim. Porque eu tive uma infância, eu não tive atenção. Então eu vou pregar aqui para você dar atenção para mim, para você me aplaudir. Eu estou pregando para vocês, está todo mundo quietinho. Talvez um pregador ia mandar você dar um glória, fazer um barulho, porque ele precisa de barulho, ele é motivado por barulhos. Ele é motivado pela sua reação. Nós não precisamos ser motivados por reação de ninguém. Nós não precisamos de barulho, você não precisa aplaudir se eu pregar uma palavra aqui diferente, você não precisa aplaudir. Nós não podemos ser motivados por isso. Não é isso que deve ser a nossa motivação. Então eu vou pregar para você, não adianta arrumar palavras aqui, né? Aquelas artimanhas que tem hoje. Ganhar suas emoções, não. Se você der um barulhinho aí, eu sou motivado por aquele barulhinho. Ou com barulho ou sem barulho, nós precisamos pregar a palavra. Nós não podemos ser motivados por ações dos outros. Nós temos que ter a nossa vida, seguir a nossa vida, sem motivação de ninguém. Se motivar, tudo bem, se não também,
Tem que ser a mesma coisa. Então, irmãos, vamos ler a palavra, vamos ler Bíblia, vamos estudar a palavra. O próprio Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se a gente viver só do pão, nós vamos morrer de fome. Quantas pessoas hoje têm uma bela de uma casa, lá no Alphaville, com piscina, casa bonita, mas elas não conseguem desfrutar daquilo, porque não conseguem sair do quarto com depressão. Vida material não cura depressão. Passeio na França não cura depressão. Ah, vou levar lá para os Estados Unidos e ver se não vai, o problema vai junto, vai voltar junto. Na ida pode ser que dá uma alegria, mas quando você voltar para enfrentar a realidade de novo, vai sofrer muito. Nós precisamos se curar dessas coisas. Não é material que cura doença de alma. É a palavra de Deus que nos cura a doença da nossa alma. Através da palavra nós vamos falar coisas diferentes, nós vamos pensar coisas diferentes, vamos agir diferente, vamos fazer plano diferente. Vamos aprender a esperar em Deus. Esperar Deus confirmar as coisas na nossa vida através da palavra. Se eu andar só no meu espírito, não vai dar certo. Eu vou fazer coisas do meu jeito. Que Deus não vai ficar nem sabendo. Vou andar no meu próprio espírito. Eu vou achar do jeito que eu estou fazendo as coisas, está certo. Eu vou achar que eu vou prosperar na iniquidade, no pecado, e não vai. Então nós precisamos ler a palavra. Amém? Glória a Deus.